Vamos falar um pouquinho sobre nossa querida Lua, como que ela funciona dentro da perspectiva do arcano pessoal, tá, gente? Então, se você chegou lá, fez suas continhas, pô, eu sou o número 18, eu sou o Lua como arcano pessoal. Que legal, o que que isso significa? Aí você foi lá e viu um artigo ou outro na internet, ou jogou no chat GPT e não te convenceu? Você veio parar aqui, você veio parar no lugar certo, tá, gente? Então, para quem não me conhece, eu sou o Renan Motti, sou tarólogo. Dá uma olhadinha no meu Instagram, segue lá que minha comunicação é muito maior por lá. E tô aqui para revelar os mistérios de cada um dos 22 arcanos maiores na perspectiva do arcano pessoal, tá? Essa é uma série de vídeos que eu tenho feito e se você não tem acompanhado, recomendo que você vá voltando os vídeos para assistir. Você vai aprender muito sobre tarô nesses vídeos, tá? E inclusive o primeiro vídeo dessa série eu explico certinho o que é o arcano pessoal, né? E como eu descobri o seu arcano pessoal. Então fica a dica e a sugestão para você acompanhar, tá? E chegamos aqui ao número 18, gente, a energia da lua, né? O que ela vai trazer, então, de característica para alguém que tem essa energia, tá? Vamos separar aqui em pontos positivos e negativos, como sempre estamos fazendo, começando pelos pontos positivos, tá? O primeiro deles é uma imaginação fértil. Então, a pessoa que está na lua, ela tá com a cabeça, sabe aonde? No mundo da lua. Então, aquela pessoa que, quem lembra, em Lucas Silva e Silva chamando diretamente do mundo da lua. Então é exatamente isso. A pessoa tá lá longe, longe, distante, sabe? Tá em outra coisa assim. Então, pelo lado positivo, você já vai entender que isso tem um lado negativo também, né? Vamos chegar lá. Mas pelo lado positivo, uma pessoa com uma imaginação muito fértil, como se fosse uma criança. A criança tem, de maneira muito natural, essa imaginação, sabe? Eu tenho um filho de 6 anos, né? Então, eu vejo ele, cara, eu falo, cara, como pode tanta criatividade, sabe? Tipo, a gente assistiu um filme, beleza. Assistiu o filme do Sonic. Acabou, ele fala, nossa, pai, imagina se aquela hora que o Sonic chega e fala, eu sou tal coisa. Aí o Shadow vem e faz assim e tal. Ele começa a imaginar uma outra história, assim, que ele vai criando na hora. Eu falo, como pode caber tanta coisa numa pessoa tão pequena, né? Então, essa fertilidade de imaginação é muito bacana para pessoas que trabalham com coisas criativas. Se você é a lua, você pode procurar trabalhos, por exemplo, que mexam com a criatividade, tá? Bem interessante a dica aí. Segundo ponto, uma sensibilidade muito grande, uma conexão muito grande com o campo emocional, né? E isso te torna uma pessoa sensível, tanto no sentido de entender o que acontece com você mesmo, porque tem gente que não tem isso, você sabe. Principalmente homens, e principalmente homens que foram criados numa visão meio machista, assim, que ele tem que ser o provedor da casa e pronto, acabou. Muitas vezes essas pessoas se conhecem mal emocionalmente falando, então ele sente uma tristeza, ele só estranha e segue a vida, não tá nem aí, nem entende o que tá acontecendo, tá? Então é por conta da ignorância mesmo em relação aos sentimentos. E a lua não. A lua, ela traz essa sensibilidade muito grande. Ela sente alguma coisa, ela começa a entender o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, né? Ela se conecta ao que acontece no campo emocional. Da mesma forma, ela também percebe do outro. E isso faz com que ela tenha empatia, ou seja, ela saiba se colocar no lugar do outro para entender os sentimentos da outra pessoa. Muito bom, muito positivo, muito forte isso. Principalmente para relacionamento afetivo, mas para tudo. Uma psicóloga, uma terapeuta, por exemplo, precisa ter um pouco de empatia para se colocar na posição da outra pessoa para poder estar na posição de poder aconselhar. Né? Interessante essa questão também. Outro ponto da lua, feminilidade, um ponto positivo, tá? Uma feminilidade, talvez, ou pelo menos um magnetismo, uma aura de atração muito natural que acontece por um ar meio misterioso. Quando eu digo feminilidade, nós já falamos desse termo, é a terceira vez que esse termo aparece aqui nessas aulas aqui. Foi lá na sacerdotisa, no sentido menininha, receptáculo, o aspecto virginal da sacerdotisa. Na imperatriz é o aspecto mulherão, mulher independente, autossuficiente, responsável, madura. E agora? Agora vem no sentido meio femme fatale, assim, sabe? Aquela mulher, a lua, ela é mais erotismo, sabe? Ela é mais a coisa meio escondida, meio oculta, mas que instiga, que dá curiosidade, sabe? É aquela mulher que veste uma roupa, por exemplo, que te provoca em certo sentido, sabe? Não porque é muito curta, não porque mostra tudo. Pelo contrário, é porque dá leves incitações, né? Então, a pessoa da lua geralmente tem esse magnetismo, essa aura de atração por esse ar de mistério, sabe? Seja pela aparência, seja pelo modo de ser, de falar, uma pessoa meio enigmática, assim, que traz um aspecto positivo, né?
Próximo ponto positivo, uma conexão com a magia e até mesmo a intuição muito aflorada, né? A lua é muito forte nesse sentido, tá? Então, se você tem um arcano da lua, você deve ser um bruxão ou bruxona, como eu falei lá na sacerdotisa. A sacerdotisa e a lua são cartas bem parecidas, tá, gente? Então aqui você pode ter alguma facilidade, algum dom, digamos assim, para as magias, para as artes místicas, esotéricas e tudo mais. Claro que isso tem que ser feito com estudo, né? Então é só um direcionamento assim que tem uma ligação aí da lua com esse tipo de coisa. E por fim também tem dons para arte, né? Como nós vimos aquela imaginação fértil, aquela criatividade toda da lua, né? Ainda mais com essa coisa da magia também, do mistério, tudo, né? Se você pega tudo isso, taca num caldeirão e mistura bem, vai virar arte, né? Com certeza, né? Então, geralmente as pessoas da Lua não se dão muito bem com a lógica, igual, por exemplo, o Arcano da Justiça. Não se dão muito bem com a matemática, com as exatas, né? Com as ciências, mas às vezes mais para áreas mais humanas, que falam sobre o campo emocional, que despertam o campo emocional, que mexem com tudo isso no ser humano. Então, isso é muito o Arcano da Lua, tá? Isso tudo foi os pontos positivos, gente, mas como sempre, chegamos naquele momento do vídeo, a gente vai avaliar também a parte ruim, a parte negativa. Então, se você tem esse arcano aqui, ou se você se identifica com esse arcano, é hora de olhar para os possíveis defeitos, para tentar, né, entender o que está acontecendo, para que caminho que vai, como agir em relação a eles, trabalhar esses pequenos defeitos, tá? Primeiro ponto, geralmente as pessoas da Lua são mentalmente confusas. Elas são pessoas que têm muitas dúvidas, assim, sabe? Não é aquela pessoa como um imperador, por exemplo, que sabe o que quer, ou como um carro, né? Ah, eu vou para cá, é assim que eu quero fazer, eu quero isso, meu objetivo é esse. Não, a lua tá sempre perdidinha, assim, sabe? Como essa coisa do mundo da lua que eu falei, tá pensando longe e tal, mas às vezes se desconecta um pouquinho daqui. Então ela tá sempre, não sabe para onde vai muito bem, né? Isso acontece bastante com o Arcano da Lua. Às vezes você fala uma coisa, ela entende outra, porque a cabeça dela tá em outro lugar, sabe? Ela vê uma cena, ela pode interpretar errado, então tem muita confusão assim. Um outro pequeno problema é essa questão de estar desconexo com a realidade. Ela pode distorcer as coisas muito facilmente, não por maldade, não por manipulação, mas pelo jeito dela. Quando ela vê, já está distorcendo tudo. Ela viu uma cena e às vezes aquela cena era totalmente fora de contexto, mas para ela, na cabeça dela, tudo já faz sentido. Ela vai juntando coisa, nossa, é isso, é aquilo, tal. Então a Lua ela vai longe nesse sentido, né? Ela começa a viajar na maionese, assim, sabe? Distorce a realidade, se desconecta muito facilmente. De repente você tem que chamar a pessoa para a Terra, ó, vem para cá, olha o que está acontecendo, e ela tá lá longe, imaginando um monte de coisa que não vai acontecer. Isso acontece bastante e até mesmo um certo aspecto de loucura, né? A Lua é meio doidinha da cabeça, assim, no bom sentido, sabe? Pode ser no mau sentido também, obviamente, se tiver um outro tipo de problema, né? Enfim, são outras questões. Mas geralmente aquela pessoa meio fora da casinha, meio diferentona, assim. Não tô dizendo de modo pejorativo, não, gente, sabe? Mas não é uma pessoa que você chega, normal, assim, é uma pessoa que fica meio tal, meio diferentona, tem um jeito muito particular tal, que às vezes, né, é meio desconexa mesmo assim da realidade, da sociedade e tudo mais, tá? Próximo ponto pode ser muito medo, muita preocupação, muita insegurança. São questões que toda pessoa que vivencia a Luna acaba passando. A Lua, perdão, Luna é minha sobrinha. Toda pessoa que tem o arcano da Lua acaba passando por situações assim, né? Vai alimentando os medos, vai alimentando as preocupações. Uma pessoa muito insegura. Por quê? Porque cria fantasmas na cabeça. Por exemplo, você está num relacionamento com uma pessoa que é a Lua. Tá tudo bem no relacionamento. Zero problemas nesse momento. Tá tudo certo. E a pessoa vai manicar com alguém, vai achar um problema que não existe, vai ficar insegura com alguma coisa que não aconteceu. É a pessoa das paranoias, assim. E ela acredita fielmente naquilo, sabe? Ela acredita fielmente no que ela tá acreditando ali. Então não importa, assim. Pode ser uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Lembra? Desconexão com a realidade, mas ela acredita. E aquilo alimenta medo, alimenta insegurança, gera preocupação. Então é um problema, tá? Tem que olhar para esse lado aí. Próximo ponto é a dificuldade em obter confiança, exatamente por conta disso. Como é que ela vai confiar em alguém? Ela é muito perdida nos pensamentos, ela distorce muito facilmente a realidade. Então, mesmo se a pessoa for de confiança, ela ainda vai ter dificuldade em aprender a confiar nessa pessoa. Ela ainda vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de confiar, antes de se jogar.
Ela está sempre sorrateiramente observando a pessoa para ver, para ter provas, mas as provas nunca são suficientes. Ela pode ter todos os tipos de prova que a pessoa é uma boa pessoa, ela vai continuar tentando achar um problema, tentando lidar com preocupações, com inseguranças, tá? Então, um outro ponto muito importante aqui, porque não é fácil, apesar da pessoa da Lua ser muito sensível, ter muita empatia no relacionamento, olha que difícil lidar também com uma pessoa que não consegue se sentir segura, mesmo que você esteja fazendo tudo certinho, né? Ela fica sempre buscando motivos e criando inseguranças e tudo mais. Então, um ponto a ser trabalhado. Por último, uma certa fragilidade emocional ou até mesmo energética. Vou explicar melhor. Sabe aquela pessoa que absorve tudo ao redor? Aquela pessoa que, por exemplo, tarólogo, faz uma consulta para o consulente e depois já fica, ai, tô mal, tô mal. Por quê? Porque pegou muita energia do consulente. Todo lugar que ela vai num terreiro para ser consulente lá da entidade, e ela já começa a passar mal, a sentir muita energia das entidades. Tudo para ela é muito intenso. Ela vai num lugar que tem uma energia pesada, sei lá, uma festa, que tem coisas erradas ali rolando, por exemplo. Nossa, aquilo já acaba com ela, já sou eu que tô na energia dela. De repente, uma pessoa ruim foi na casa dela, uma pessoa com uma energia pesada, ela já fica doente. Então, esse tipo de fragilidade, sabe? Isso tanto na parte energética como na parte emocional mesmo, sabe? Se ela vê alguém triste, ela vai ficar triste também, vai ser difícil. Às vezes, por exemplo, você tá na rua andando e tal, e você vê uma pessoa triste lá, chorando, tal, aconteceu alguma coisa, você vê uma cena ruim, sei lá, aquilo te afeta tanto que de repente a pessoa que passou pela situação até melhora logo, logo você tá mal ainda por causa da outra pessoa. Então você tem o seu campo muito aberto, assim, muito sensível às influências externas. Isso pode te fazer mal também. Então, mais um cuidado aí para vocês que tem o arcano da Lua. E lembrando, gente, que tudo isso que eu falei aqui do arcano da Lua é dentro da perspectiva do arcano pessoal, tá? Se você quer ter mais visões diferentes sobre esse arcano, conhecer um pouquinho melhor e todos os outros arcanos também, eu te convido a clicar no primeiro link aqui para conhecer o curso, né, da Jornada do Louco, onde eu falo sobre todos os arcanos maiores. É um curso bem pequenininho, mas é um curso de R$19, gente. Muito barato, tá? Vale muito a pena. E pode ser um primeiro passo importante aí para você que quer ser tarólogo ou que quer pelo menos usar o tarô como ferramenta de autoconhecimento para a sua vida. Então é isso, meus queridos. Não esquece daquele like no vídeo, daquele comentáriozinho aqui embaixo, que ajuda demais para eu saber que você está assistindo esses vídeos, saber que você está acompanhando, tá? Vou responder todos os comentários como sempre. E é isso. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Até lá. Valeu!